E aí galera tricolor, beleza? Aqui é o Igor e estamos aqui para mais um São Paulo Legends. E a lenda de hoje é o grande Ricardo Rocha. São Paulo Legends. Ricardo Roberto Barreto da Rocha, ou simplesmente Ricardo Rocha, nasceu no dia 11 de setembro de 1962 em Recife, Pernambuco. O Ricardo sempre amou futebol. Desde criança jogava bola e foi crescendo com vontade de ser jogador. Ele jogou em alguns times de várzea do Recife até ser convidado para jogar no Elmo, lá de Pernambuco. É um time que jogava a segunda divisão do estadual. E logo em seguida foi jogar no Santo Amaro, que é um clube tradicional do Recife. Suas boas atuações chamaram a atenção do Santa Cruz e contratou o garoto que era muito promissor. Acontece que nessa época o Santa Cruz não estava lá muito bem financeiramente. O Santo Amaro também não estava. Então a negociação pelo Ricardo Rocha não envolveu dinheiro, em sim 20 pares de chuteiras, 10 bolas e 2 jogos de camisa. Só de imaginar que um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro foi trocado por material esportivo é algo que não dá para imaginar nos dias de hoje. No Santo Amaro, com 19 anos, o Ricardo Rocha já jogava como profissional e quando chegou no Santa Cruz, ele foi mandado para o time de juniores, que era tipo um sub-20 hoje em dia. Mas ele estava muito acima da média e logo foi para o profissional. Lá a concorrência na zaga era muito grande. Os dois zagueiros eram campeões brasileiros e tinham muita experiência. E dificilmente o Ricardo Rocha ia jogar no time. Foi aí que o lateral direito se machucou e ele entrou no time jogando bem e começou a ser titular do time. Ele foi tão bem que logo no início da carreira já era considerado um dos maiores laterais do Brasil na época. Foi aí que o Guarani decidiu comprar o jogador. Nessa época também o Guarani era uma potência. E o Guarani viu o jogador começando ali, jogando muito bem, e contratou o Ricardo Rocha para jogar no time de lateral direito. O Ricardo chegou no Guarani em 1985 e logo de início mostrou porque era um dos melhores laterais do Brasil. Ele fazia muito bem a função de lateral, tanto defendendo quanto atacando. Mas mesmo que ele jogasse bem de lateral, a posição original do Ricardo sempre foi zagueiro. E depois de passar por uma cirurgia no pubis, o médico recomendou que ele evitasse fazer muitos cruzamentos, ou poderia encerrar a carreira precocemente. Foi aí que ele pediu pro técnico do time para que ele voltasse a jogar de zagueiro. O seu pedido foi acatado e o Ricardo Rocha finalmente conseguiria jogar em sua posição original. E se ele já arrebentava como lateral, foi como zagueiro que ele mostrou todo o seu futebol, sendo convocado para a seleção brasileira e também quase ganhando o Brasileiro e o Paulistão com o Guarani. Na seleção, no seu primeiro ano, ele já ganhou o Pan-Americano de Indianápolis em 1987, jogando com o Raí, inclusive. E no ano seguinte, em 1988, o Sporting de Lisboa contratava o Ricardo Rocha. Essa aí foi a sua primeira passagem na Europa. Lá em Portugal, a vida do Ricardo Rocha não foi fácil. O time do Sporting estava numa grande crise financeira e chegou a dever até 6 meses de salário para o Ricardo Rocha. E ele também queria mais visibilidade para poder jogar a Copa de 90. Esses fatores fizeram com que ele decidisse voltar ao Brasil. E o São Paulo se interessou muito pelo jogador. Tanto que o Leco passou 12 dias em Portugal tentando convencer o Sport de liberar o zagueiro. O Sport não queria liberar o Ricardo Rocha, mesmo devendo 6 meses pro cara. Eles queriam manter o zagueiro porque Ricardo Rocha era muito bom. E em 1989 o Xerifão chegava no São Paulo e chegou já ganhando o título do Paulista de 89, jogando muita bola. E quando o Tele Santana chegou no time, as coisas melhoraram mais ainda. Ele conquistou outro Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de 1991. E ele ganharia muito mais títulos se tivesse ficado, com certeza. Mas aí ele recebeu uma proposta de um certo time espanhol e em 1991 São Paulo aceitou vender o Ricardo Rocha para o Real Madrid, que nessa época eu acho que já era o maior clube do mundo e se não era, já era um dos maiores. O Real Madrid vinha de uma fase muito boa, tinha conquistado 5 títulos seguidos do Campeonato Espanhol, então o Ricardo chegaria para deixar o time mais forte e ele realmente fez do Real Madrid um time mais forte. Porém, do outro lado surgiu um dos maiores times da história do futebol, o Barcelona de Cruyff. Infelizmente para o Ricardo Rocha e para o Real Madrid, o Barcelona foi uma pedra no sapato. Mesmo assim, o zagueiro conseguiu conquistar a Copa do Rei de 1993 com o time merengue. E o título da Copa do Rei foi meio que uma despedida para o Ricardo Rocha, que decidiu voltar para o Brasil para ter mais chance de jogar a Copa do Mundo de 94. Ele foi para o Santos, onde teve uma passagem sem brilho nenhum, mas no ano seguinte viria o ano mais especial de sua vida. O Ricardo Rocha foi convocado para a Copa do Mundo
Mundo. Ele era o zagueiro titular do Parreira, tinha tudo para fazer uma ótima Copa, mas acabou se machucando no primeiro jogo contra a Rússia. Contusão que o impossibilitou de jogar as outras partidas. Mas o Ricardo Rocha é um daqueles caras que não se abalam por nada e sabia que podia contribuir para o time de outra forma. Já que ele não podia fazer nada dentro de campo, ele pediu para o Parreira para continuar com o grupo. Embora o Ricardo Rocha tenha essa imagem de xerifão, ele sempre foi muito bem humorado e brincalhão. E isso foi muito importante para o clima do elenco. A gente conhece o Romário e Bebeto como os heróis do Tetra, mas o Ricardo Rocha foi muito importante para o time. Quem fala isso são os próprios jogadores que participaram da conquista do Tetra em 1994. Depois da Copa do Mundo, o Ricardo Rocha já não estava tão bem fisicamente. Ele ainda jogou no Vasco, no Fluminense, no New Old Boys e encerrou sua carreira no Flamengo em 98 aos 36 anos. Nesses times que ele passou, ele ganhou apenas o Carioca jogando pelo Vasco. Após encerrar sua carreira como jogador, o Ricardo Rocha foi treinador do Santa Cruz por 2 vezes, em 2001 e em 2008, e também do CRB em 2007. Depois disso, o Ricardo Rocha voltaria ao futebol em 2012 como comentarista do Sport TV, inclusive um dos melhores comentaristas. Em 2018, ele foi convidado pelo Raí para compor a diretoria de futebol do São Paulo para restabelecer o time que não vinha numa fase muito boa. E estamos aqui na torcida para que ele, juntamente com o Lugano e o Raí, façam o São Paulo um time mais vencedor do que já é. Galera, esse foi mais um São Paulo Legends. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da história do Ricardo Rocha. Dê também sugestões aí pra mim, eu estou anotando todas. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse e outros aqui do canal. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Falou!